Boa noite, pessoal. Ufa, quantos dados, meu Deus. Eu nem estava com o caderno aqui para anotar, eu estou assim. Mas o Tiki Kids é uma publicação, acho que muita gente conhece, né? É bem importante, a gente usa também. Bom, meu tema aqui é um mix. Eu trabalho com cibersegurança, significa segurança digital, em resumo. Tudo que é cyber é internet, e é isso. Então, eu venho de uma carreira em empresas, como foi mencionado aqui no começo, e muito se faz nas empresas com relação à segurança. As empresas investem milhões em segurança todos os anos. 15% do investimento em segurança, por exemplo, é em conscientização, em educação dos funcionários. Então, muito vem sendo feito pelas empresas. Mas, do lado de fora das empresas, a gente não vê as coisas acontecendo, né? E agora nós estamos falando desse tema de proteção da criança no meio digital. Mas as crianças já estão usando há muito tempo, né? Está no TIC também. Elas já usavam, de 0 a 6 anos, já estão usando há um tempo já. Não é agora, né? E isso foi muito bom que vocês começaram a fazer essa medição, que é bem importante. E aí, a gente tem uma busca que você faz para entender um pouco como está a internet, você começa a ficar um pouco estressado, eu diria, né? Porque é um domingo para sair uma notícia ou sobre Roblox, ou sobre Discord, ou sobre alguma outra, algo bizarro que aconteceu, né? Algum incidente, um acidente com alguma criança. Então, se vocês olharem bem aí alguns dados, 1 em cada 3 usuários na internet no mundo é criança, a cada 7 minutos uma sofre abuso, ataque cibernético aumentou 30% durante a pandemia, o que significa que esse cybercrime só cresce. E isso a gente pode resumir da seguinte forma: tem muita gente ganhando dinheiro com o crime cibernético. Muita. Né? Tem vídeos para todo lado explicando como praticar golpes. E os golpes estão para todo lado. Antes, uma pessoa falava com uma criança no parquinho. Agora ela fala com 50, 100 ao mesmo tempo. Né? Então, ficou tudo muito fácil. E o crime realmente só cresce. Né? Hoje, o crime... O tráfico de drogas é um crime mais complicado de se exterminar, mas ele ainda está à frente porque ele não precisa de tanta parafernália como o crime cibernético. Mas o crime cibernético está ali e está crescendo todo ano. E a gente vai falar também de inteligência artificial um pouquinho. E quando a gente fala de crime cibernético, significa que os criminosos vão nas pessoas que são vulneráveis. Parece tudo óbvio, né? Mas quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente fala, meu Deus, o mundo está perdido. Né? Eles vão nas vulneráveis, nos idosos, nas crianças. E o fato é que as crianças e adolescentes estão em outra fase. Eu dou palestras para as crianças desde 5 anos de idade. 5 anos é mais oficina, né? Porque palestra não fica sentado. Mas, sim. E eu sempre falo para eles o seguinte: vocês estão numa fase do jogo de socialização, de aprender como está a identidade de vocês, como vocês estão no mundo, se posicionando no mundo. Então, vocês não estão nem aí de mandar um nudes para o amigo, porque está tudo certo mandar uma foto sua. Você não sente nada, certo? E eles não sentem mesmo. Você pode falar, está tudo certo. Alguém mandar nudes? Está tudo certo para eles. Eu falei assim, então, por isso eles precisam da pessoinha que está na outra fase da vida, do jogo da vida, que é um adulto. Né? Então, quando a gente olha a internet, o que aconteceu? Isso não só para criança e adolescente. É muito mais fácil se expressar pela internet. E muita gente fala assim, poxa, esses crimes bizarros sempre aconteceram, sempre existiram. Pessoas bizarras praticando crimes. Ali alguém falou assim, no carnal, né? No físico. Só que, e agora a gente começou a ver na internet como o mundo é complicado. Mas não é só isso. A gente realmente começou a ver, mas a internet também potencializou. Porque existem muitos estudos científicos que trabalham essa questão de como as pessoas conseguem fazer tudo isso que elas estão fazendo, se expondo, né, e também praticando crimes pela internet, praticando cyberbullying, né, fazendo comentários maldosos, machucando pessoas, porque há uma facilidade, as pessoas se sentem desinibidas. Olha que coisa. É muito mais fácil a pessoa praticar o crime pela internet. Mesmo que ela esteja se expondo ali, expondo a imagem dela, mesmo que seja um vídeo, é muito mais fácil. Parece que a responsabilidade some, desligou o computador, está tudo certo. Então, isso é também cientificamente provado já.
Então, essa questão, e ela é muito estudada. Quer dizer, então, além de já existir todo esse problema, potencializou, deu mais poder para o pessoal, para todo mundo fazer isso, para as pessoas fazerem isso. Né? Então, aqui é o que eu coloquei nesse quadrinho da frente. Falsa sensação de anonimato facilita comportamento agressivo e abusivo, isso é fato, que também facilita o cyberbullying. É muito mais fácil, isso também para as crianças, não é mais fácil você xingar online do que xingar na frente? Na frente, a reação vai ser outra. É isso. E isso vale para os adultos. É por isso que a gente vê tantos haters, né, comentários. Outra coisa, é tudo muito ágil. Né? E uma coisa que tem muito criança e adolescente, tem muito esse imediatismo. Né? Gente, agora eles estão multitela. A gente está falando de tempo de tela. A gente não está falando de tempo multitela. Mas a gente vai começar a falar que as crianças assistem 2 vídeos ao mesmo tempo. Um não era suficiente? Não, elas assistem 2. Elas gostam de shorts, né? Os vídeos rápidos. Não tem paciência. Tem muito adulto também que já não tem mais paciência. Né? Então, essa questão de ser ágil, de viralizar, ela traz uma euforia, né, para as pessoas no geral. Então, conteúdos violentos e abusivos, eles são assim, viralizam. É coisa louca, né? Então, quer dizer, então quem pratica, além de se sentir tranquilo fazer isso online, também sabe que pode viralizar. Claro que é por isso que a gente discute tanto com as plataformas. Como é que um negócio desse pode viralizar? As plataformas, né? E novas formas de abuso, doxing. Doxing é uma coisa super complicada. O que é isso? Assim, por mais que seja simples de explicar, é quando alguém pega uma informação pessoal sua e compartilha. Você não compartilhou, a pessoa vai e compartilha. É uma das armas do cyberbullying. O que as crianças mais fazem é compartilhar dado pessoal de outra criança. Né? Isso se chama doxing, isso está em crescimento. Aliás, tudo aqui está em crescimento. Deepfake também, que é a manipulação de áudio, de vídeo. Né? E com IA, com inteligência artificial, como foi falado aqui no outro painel, só facilita a criação de deepfake. Fizeram uma pergunta aqui no outro painel sobre a questão da segurança. Piora com AI? Bom, sob a minha perspectiva, piora e muito. Porque até as forças policiais, tem o pessoal aqui da força policial, uma amiga minha, já está ali, pode dizer, para nós, a gente consegue reconhecer quando é falso, quando não é? É difícil, a criança nunca vai conseguir fazer isso. Então, elas dependem muito de nós, e por isso é bom que a gente esteja aqui, porque a gente consegue orientar melhor e multiplicar. Né? Como que funciona essa internet? O que eles fazem? Fofoca, conflito, controvérsia, desafio extremo, apostas altas. Sabe por quê? Bom, eu não sou psicóloga, mas eu trabalho muito com esse pessoal também, estudo neurociência também. É tudo drama, né, gente? A adolescência, então, é tudo drama. É tudo muito feliz, muito triste, muito desesperador. Né? Todos os amigos são best friend forever and ever. Não é verdade? Então, é nesse momento que, para eles, tem que ter emoção. Então, quando eles fazem as coisas na internet, não é porque eles... Nossa, como muito adulto fala, como você pode fazer isso? Está dentro deles isso. Não é uma coisa comum fazer o básico. Tá? Então, a gente entende dos riscos, mas eles não entendem e se entende na hora, ele precisa... Ali fazia parte dele agir daquela forma. Então, tudo que é fofoca, que tem conflito, eles adoram também. As crianças adoram. Sabe a criança pequena, quando você fala assim, nossa, estou com uma dor de cabeça, ela fala, eu também, só que está doendo o braço também. É isso. Bom, outra coisa, coisas que eles veem muito também, né? Comentário e reação de vídeos. E você sabe que tem vídeos que além... O que é isso, comentário e reação, né? Quando alguém faz um vídeo e a outra pessoa comenta sobre aquele vídeo. Então, tem o vídeo do que aconteceu e tem o vídeo do comentário do que aconteceu e da reação. E aí tem o vídeo que tem as 2 reações sobre aquele vídeo e gera um conflito entre os youtubers. Esse, então, esmagador. Viraliza, porque tem conflito. Um youtuber discutindo com o outro por causa de uma reação contrária. Você vê que é tudo conflito? Tudo extremo?
Outra coisa, eu falei da multitela. Agora eles estão fazendo isso, usando rede social e multitela, vídeos. Ver 2 vídeos ao mesmo tempo, não necessariamente do mesmo conteúdo. Como? Eu não sei, não sei. Bom, outra coisa interessante também, que as crianças, elas não ficam muito nos feeds. Se faz assim. As crianças usam mais chat. E vou falar para vocês, as crianças usam pelo menos 30 aplicativos para se falar. Porque elas usam os de jogos também. Né? Então, não adianta a gente achar que a criança está só no WhatsApp e no Instagram, aí no TikTok. Não está. Tem muitos outros chats que ela utiliza, principalmente dos jogos. Vocês conhecem todos. A maioria deles vocês conhecem, como tem o Discord, tem os jogos todos, o Roblox, tem o Brawl Stars, tem vários jogos que eles usam também o chat. Então, isso é muito importante, porque a gente, às vezes, fala assim, deixa eu ver o perfil do meu filho, do meu sobrinho. Sobrinho é sempre mais fácil, né? Deixa eu ver o do meu sobrinho. Aí você vai no feed. Você não está vendo o chat, para ver o que está pegando. Outra coisa, falamos muito de privacidade. Você pode explicar para a criança, olha, não compartilhe essa foto desse jeito, nananã. Eles compartilham tudo isso aí, ó, sem problema nenhum, tranquilos. Nome, endereço, CPF, RG, comida preferida, saída de final de semana, restaurante preferido, dado biométrico, senha. Senha, então? Senha de jogos, é tranquilo compartilhar. Porque, para eles, é mais importante que alguém jogue para eles e consiga as conquistas, né, do que a senha em si. Até que roubem, ele fica sem nada. Até que roubam, ele fica sem nada, e aí todo aquele drama. Né? Então, de novo, entra o nosso papel aí. Tá? E, assim, faço uma ressalva, eu não estou tirando responsabilidade de mais ninguém, nem de governo, nem de plataforma, nada. Eu estou falando que a criança no seio familiar, como ela é na internet, o que a gente tem identificado nos nossos trabalhos e nos relatórios de cibersegurança, que também avalia o cyberspace. E aqui eu coloquei algumas fontes, eu nem mencionei, mas tem várias fontes, tem vários relatórios. Um dos relatórios, por exemplo, trouxe ali essa questão de fraude com dados de criança. Por exemplo, a criança tem um CPF hoje, né? Que não serve para absolutamente nada até ela ter 18 anos, até ela começar a pagar imposto. Aí, quando ela começa a pagar imposto, você descobre que o CPF dela já teve várias contas abertas. Está manchado, já está... E aí, no Brasil, os bancos dizem que não pode, que não dá para abrir conta, mas tem que ter dado dos pais. Qualquer dado hoje é possível conseguir. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo, parece um enlouquecedor. Você fala assim, nossa, agora eu tenho que me preocupar com o CPF do meu filho. É só não compartilhar. Né? Então, a criança realmente não pode compartilhar. E aí tem um dado do banco Barclays, dos Estados Unidos, que fala que 2/3 dos roubos de identidade, e aí da criança, né, do nome da criança, de quem é aquele indivíduo, até 2030, vai ser comprometido até 2030 só pelo compartilhamento de dados dos pais na rede. A gente compartilha tanta informação, os adultos também compartilham, né? E aí eu coloquei criança, adolescente e pais compartilham muitos dados. E o banco, esse relatório diz o seguinte, olha, tem tanto dado compartilhado pelos pais aqui, que 2/3 das fraudes vão ser relacionadas com eles em 2030. Então, em 2030, a gente vai ter algum adulto com CPF já, né, manchado. Bom, material sexual autogerado. Carlos falou um pouquinho desse assunto, né? Bastante. E foi ótimo. Vejam os dados. O aliciamento online aumentou 80%. A gente tem um relatório também global de assessment que várias empresas fazem. Microsoft, Cisco, Kaspersky, que são empresas de cibersegurança. O último relatório de 2023 traz um aumento considerável de 80% de aliciamento, que é essa abordagem de alguém até a criança pela internet. Tá? Esse é o aliciamento. Ao tempo, 45 minutos para aliciar uma criança em um jogo. É muito rápido, porque é aquilo que eu falei, o aliciador está lá falando com um monte de criança, né? Que sempre começa com uma amizade e evolui. Transmissão ao vivo de abuso sexual infantil é um desafio. Porque uma hora a gente está falando de privacidade e não pode ver o vídeo. Então, você não sabe se é violência. Lembra da palestra do Carlos, falando de IA, que não pode produzir... Não pode ter o dado real? Se a gente não tem dado real, a gente não sabe. Quem tem o dado real?
criminoso, ele tem o dado real. Ele não vai seguir a lei e ele vai usar dados públicos. Então, a gente de segurança, a gente fica se questionando. Apesar da maioria do tráfico de abuso estar no website público, os aliciadores usam muitas plataformas criptografadas e privadas. Né? Quais são as tendências? Assim, tem muitas tendências, mas eu trouxe aqui 3 que eu achei importante. Já ouviram falar naquele óculos VR de realidade virtual? Tem várias realidades, mas a gente costuma dizer que é a realidade virtual só, o VR. Aquela tecnologia, além de tudo, possui tecnologias integradas para trazer a sensação. E já existe isso. Sensação de cheiro, de toque. Alguém aqui pensou em abuso sexual infantil pela internet? Então, a gente vê o lado negro da força. Porque é o que o criminoso vai usar também. Então, da mesma forma que a gente cria mecanismos de segurança, mecanismos de diversão para a criança, o criminoso também está pensando nele. Falou, opa, agora vai ficar mais fácil. Né? Existe um crescimento muito grande, está tendo um investimento muito grande das Big Techs nesse tipo de tecnologia. O aumento de mais de 50% dos ataques cibernéticos devido ao uso da AI. Por quê? Porque os criminosos também usam AI. Então, as equipes de segurança estão trabalhando, olhando os perfis, olhando os dados públicos, para aplicando AI, para descobrir o que está acontecendo, quando, onde. Os criminosos também. E facilita muito para eles. Não precisa fazer muita coisa, só programar. Então, vai ter um aumento de golpes, com certeza, e deepfakes. E um aumento de regulação específica, porque não dá para a gente criar uma regulação muito abrangente. Vai ter que ser específica, que é para ser assertivo. A gente vê muita discussão de regulação e ela parece que não está surtindo muito efeito. Né? Porque realmente precisa ser específico. Vamos falar só de VR neste ambiente, nananã. Ah, mas pode demorar. Vamos fazer um monte, então. Isso está acontecendo mesmo, várias ao mesmo tempo. Bom, a gente trouxe algumas recomendações, eu vou passar bem rapidinho. A gente, no Instituto Tech Kids, a solução que a gente encontra de início é educar, mas educar desde pequeno, já. Porque eles estão todo dia na internet. Eles estão de frente com o predador e com todos esses problemas. É educar. E a gente trouxe aqui algo que a gente acha que é bem importante educar. Na nossa base nacional curricular tem segurança digital, mas ela não é tão abrangente quanto o que tem aqui, mas eu acho que a gente pode sempre melhorar. Né? E aqui a gente está montando um guia de diretriz de segurança e proteção das crianças no ambiente digital para empresas. Nós queremos que todas as empresas se responsabilizem por essa causa também. Eu comecei em uma empresa a trabalhar com ataques e investigação. Os primeiros trabalhos que eu fiz eram de pedofilia. Mas foi sem querer. Eu só entrei na área de segurança e foi isso que aconteceu. Porque são pessoas, vamos lembrar? São pessoas. As empresas têm muito dinheiro e elas têm que se responsabilizar. E eu não estou falando de Big Tech, estou falando de todas. Todas as empresas. Todo mundo tem garantia os direitos da criança. A gente está falando do Estatuto da Criança. E cadê as empresas? Está tudo bem. Né? Quem que falou do dado da Apple? Foi você, Carlos. Da Apple. Como assim a Apple não está reportando? Eu nem estava sabendo disso. Né? E as empresas têm muito problema. Então, a gente coloquei aqui um formulário para quem quiser participar dessa discussão, trazer os controles para as empresas participar com a gente. E é isso. Aqui tem o nosso Instagram. Já digo que nós somos mais de segurança do que de marketing. Mas está aí, quem quiser seguir. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou de São Paulo. E essa temática, esse seminário é maravilhoso. Multidisciplinar, como tem que ser. Não tem como a gente resolver tudo sozinho. Então, estou bem feliz. Obrigada, pessoal. Obrigada, Karine.